Fala pessoal, sejam bem-vindos ao OrbiaCast, o podcast da revolução do agro. Eu sou o Vinícius Garcia e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que está revolucionando não só o setor tecnológico, mas também pode trazer ganhos expressivos para a gestão do campo. As pontes da agilidade dentro do agro. Você já ouviu falar de metodologias ágeis? Se sim, é possível que tenha ouvido um contexto mais relacionado ao mundo das startups, da tecnologia, mas o que vamos explorar hoje é como esses conceitos podem ser aplicados na gestão rural e nas operações do agronegócio. Para começar, eu vou dar um breve panorama um pouco do conceito da metodologia ágil. Ela surgiu no início dos anos 2000, para ser mais específico, no ano de 2001, com um famoso manifesto ágil, criado por um grupo de desenvolvedores de software que buscavam formas mais eficientes e flexíveis de trabalhar. A metodologia ágil tem ideia central na adaptabilidade, entrega contínua de valor e colaboração. Em vez de seguir longos processos burocráticos, engessados, o método ágil propõe ciclos mais curtos de planejamento, execução e revisão, conhecidos como as famosas sprints, permitindo ajustes rápidos conforme surgem novos desafios e oportunidades. E o que isso tem a ver com o agronegócio? Vocês devem estar se perguntando, né? O agro, hoje em dia, ele respira tecnologia. E a gente está passando por uma revolução digital dentro desse mercado. E diariamente a gente consegue ver isso. O uso de drones, de inteligência artificial, big data, sensores. Mas, apesar de tudo isso, essas tecnologias oferecem uma enorme quantidade de dados e ferramentas, mas o produtor, principalmente, tem um desafio contínuo de pegar todos esses dados e fazer uma gestão eficiente de tudo isso. E é aí que a metodologia ágil pode fazer toda a diferença no seu dia a dia. Neste episódio, vamos mergulhar a fundo nesses conceitos e mostrar como você, produtor rural, pode começar a implementar metodologia ágil na sua operação. Para isso, vamos conversar com quem entende do assunto, Shil Baranski, o agilista da Orbia. Seja super bem-vindo, Shil. Obrigado, Vini. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre agilidade. Que isso, o prazer é nosso. Eu queria aprofundar um pouquinho mais com você qual que é o papel do agilista e como que o método difere das abordagens mais tradicionais de gestão. O agilista, ele tem o papel como se fosse uma ponte dentro das áreas. Então, isso vai desde o desejo do cliente até a entrega de um software, seja num desktop, seja em um aplicativo, mas até esse momento. Então, o agilista, ele promove a ponte, a contribuição entre as áreas. Eu entendo o que o cliente quer junto com outros papéis e responsabilidades dentro da empresa e com isso a gente vai construindo, tirando esse desejo, levando para o papel e levando para o funcionamento, para o aplicativo, para o computador, onde as pessoas podem usar, pode comprar, pode vender, pode cotar. Então, eu faço toda essa ponte entre as áreas. Eu trago muito agilidade pensando num dia a dia, como se fosse aquela lista de tarefas que a gente tem na geladeira, que segunda-feira o pai tira o lixo, terça-feira a mãe tira o lixo. Então, assim, é nesse sentido. A gente organiza para que tudo seja feito e a gente não tenha problemas para essas execuções. Então, o agilista, ele entra nesse papel de ponte, onde a gente facilita o processo das entregas e da evolução dos produtos. Que legal. Você falou bastante que a agilidade é como se fosse uma ponte. Agora, voltando para o nosso mercado, né, para o produtor rural, como que ele, hoje na gestão mais tradicional dele, como que ele pode usar a metodologia ágil? Hoje, o meu entendimento sobre o produtor rural contempla com a metodologia ágil no sentido de terra, né? Eles preparam a terra para o plantio,
tem época para leite, tem época para carne, tem várias épocas. Então, eu entendo que esse planejamento que eles têm no sentido de terra, de produto, de animais, é basicamente uma gestão ágil. Eles já fazem uma gestão ágil onde eles promovem isso da maneira mais efetiva que tem, né? Eles têm as questões sazonais, então eles já trabalham com agilidade, eles já fazem isso, apesar de não ter essa nomenclatura, mas eles já trabalham. Então, a agilidade hoje leva para eles, do lado de produtos, do lado de equipamentos, de questões de mantimentos, eu promovo esse outro lado. Eles têm as sazonalidades deles de terra, de produção de terra, de preparação de terra, e eu, do meu lado, eu tenho a preparação do produto, a preparação dos melhores preços, dos melhores incrementos. Então, do meu lado, eu também trabalho com a sazonalidade para atender eles dentro da necessidade deles. Que legal. Gostei muito que parece que é um tema muito distante do produtor rural, mas você trouxe para o dia a dia dele, né? Muito, muito legal. E essa metodologia, né, ela começou no mercado de tecnologia. Então, muitas vezes o pessoal do campo não tem essa visão geral. Hoje tem ferramentas disponíveis para o pessoal do campo aplicar essa tecnologia, essa metodologia? Tem. A gente tem ferramentas conhecidas de mercado que são gratuitas, que eles podem usar no celular deles, no computador deles, para rastrear esse trabalho que eles fazem, para colocar data muro, para eles terem previsibilidade, para eles entenderem como funcionou em um ano determinada coisa, no outro ano eles terem uma comparação. A gente tem muitas ferramentas no mercado hoje, gratuitas, que fornecem isso para a galera do campo de uma forma que tira da tecnologia e leva para o campo. Uma ferramenta que atende os dois mundos. Que bacana, que bacana. E hoje o produtor rural, ele lida muito com a imprevisibilidade, né? Então, a gente sabe da dificuldade que a gente tem no campo, do clima, da economia. Tem muitas situações que fogem do controle do produtor rural, né? O pessoal fala que o produtor rural é um herói no campo, né? E aí, como que você vê que a metodologia ágil pode ajudar com essas partes mais imprevisíveis do agronegócio? Eu vejo que a gente, com muitas ferramentas, com um grupo de ferramentas, na verdade, a gente pode diminuir a imprevisibilidade. Zerar, eu acho quase improvável. Mas a gente pode diminuir essa imprevisibilidade pensando em agrupar questões de temperatura, questões climáticas. A gente pode trazer um local dentro de um aplicativo onde eles entendam o que está propício, questão de vento, questão de seca. A gente consegue trazer isso integrando dentro de um sistema através igual eu falo, né, da questão da agilidade, da tecnologia que apoia o agro, para eles terem um lugar onde eles acessem isso. Então, assim, toda essa instabilidade que eles vivem pode diminuir um pouco, nem que for uma questão emocional de ansiedade, a gente ter um lugar para consultar. Então, a agilidade também traz isso. A gente também pensa, junto com o pessoal de produtos, de negócio, e assim, é uma equipe muito gigante que tem por trás disso. Então, a gente consegue pensar em melhorias. Como a gente pode melhorar essa instabilidade? O que a gente pode fazer? Zerar, a gente não zera, mas a gente arruma formas não é prever, né? Mas diminuir os riscos, né? A gente diminui os riscos de erros, de questões de perdas. Tem várias formas da gente blindar isso. Que legal. E a gente começou a falar, a gente explicou um pouquinho da metodologia ágil, que ela trabalha por períodos mais curtos, mas a gente sabe que a realidade do produtor rural, em muitos lugares, tem a safra, e a safrinha, em outros lugares só uma safra. Como que a gente conseguiria trazer essa metodologia para o calendário agrícola? Como que seriam esses períodos mais curtos para o produtor rural? A gente poderia trabalhar com questão, como já é algo conhecido, como já é algo muito já estudado, muito trabalhado, a gente poderia trazer isso para dentro do nosso planejamento, pensando em tecnologia. A gente atendê-los antes da safra, a gente já sabe quando vai ser aquela data. Então, a gente procura dividir as nossas entregas tecnológicas baseada nas entregas deles. Então, a gente sempre vai estar um passo antes para poder estar atendendo eles naquele período que eles vão ter mais demanda. Que legal. E assim, você também agora está no mercado agro, né, Shio? E vem conhecendo bastante também de agro junto com a Orbia.
E a gente sabe que dentro da safra tem alguns períodos, né? O período de logística, o período de colheita. Tem algum período que você vê em que a metodologia ágil ela pode trazer maiores ganhos para o produtor ou se encaixa para todo o período dele? Entendo que se encaixa para todo o período, mas pensando em mercado, pensando em questões financeiras, a gente poderia entender quando é que isso acontece, em que momento a gente tem essa alta, essa baixa, questões climáticas, a gente poderia também estar ajudando nesse momento. Então, se a gente tiver alguma previsibilidade, a gente consegue melhorar essas compras, a gente consegue melhorar para o produtor no sentido de fazer economia. Legal, não? Show de bola. E eu vou pegar o gancho, né, que você falou, que são... tem algumas coisas que são mais previsíveis. Hoje a gente tem muito dado também dentro do agro, né? Então, de certa forma, os produtores medem os resultados ali safra a safra, né? E a metodologia ágil também traz essa parte de medida de resultados, né? Como que esses resultados, essa medição, pode impactar na operação dele junto com a metodologia ágil? Esse dado é muito importante para a gente, porque tudo tem que ter timing de mercado. Então, a gente mede as nossas entregas tecnológicas para entender se a gente está suprindo aquela necessidade, se a gente já está atendendo no momento certo. Se a gente está entregando quando realmente ele precisa ou se a gente está atrasando, se a gente está no time. E a gente mede essa qualidade baseado em métricas de produtos, em métricas de negócio, em métricas de pessoas usando mais, usando menos, qual parte está sendo mais consumida. Então, a gente tem várias métricas que apoiam a questão da evolução e, principalmente, a questão do bom uso, né? Então, assim, a gente sempre se preocupa que seja muito fácil a usabilidade desse aplicativo, desse recurso. Mas a gente sempre mede para entender se está fazendo sentido o que a gente entregou para o mercado, para o cliente. Que legal, que legal. E a gente diz muito no mercado, né, que essas metodologias não tem muito receita de bolo, né? Não dá para copiar e colar. Cada situação vai ter uma situação, a gente passou até por isso dentro da própria Orbia, né? A gente passou com essa transformação. Tem alguma dica que você pode dar pro produtor rural que quer implementar, que vai começar a fazer isso na sua fazenda? A minha dica é comece com pouco, comece com o mínimo e você vai terminando esse mínimo e você vai aumentando. Então, a cada entrega que você faz, você dobra a entrega e assim a gente vai crescendo. Mas sempre procure entregar o que você começou. Nunca pare algo para começar um novo, porque aí a gente não vai conseguir ver evolução. Muito bom, muito bom. E, Chiu, o papo tava muito bom, mas a gente está chegando aqui nos finalmente. E aí, para encerrar o papo, eu queria que você desse um recado final para quem está nos assistindo, dizendo um pouco do papel da tecnologia, o que a tecnologia pode mudar, pode trazer de benefício, pode deixar mais eficaz para o produtor rural, para ele tomar a decisão de começar isso de uma vez. A tecnologia, ela traz... a gente teve uma situação recente que mostrou o quanto a tecnologia é importante para a nossa vida. Então, eu entendo que a tecnologia pode facilitar a nossa vida, pode facilitar a vida de quem está com a gente, mas principalmente, falando do agro, pode facilitar um mundo de facilidades, porque a gente tem acesso ao mundo através da tecnologia. Então, se a gente se abrir, se permitir começar, igual eu falei, começa com pouco, mas se a gente se permitir, se a gente deixar a tecnologia entrar na nossa vida, eu entendo que o agro ainda vai muito longe. A gente tem muitos anos de agrotech ainda para descobrir juntos. Se Deus quiser, tem muita coisa para a gente aprender juntos ainda. E, Chiu, muito obrigado pelo papo. Foi muito rico. A agilidade pode transformar os processos e a maneira como a fazenda é gerenciada. E isso pode ser muito positivo para os negócios. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não deixe de acompanhar as novidades, siga a Orbia nas redes sociais e na semana que vem teremos mais um episódio do OrbiaCast. Prontinho para você. Até lá!